Capítulo 3. Estranhos caminhos até Lüderitz. Mágica emoção de conhecer um lugar que há pouco tempo não passava de um ponto isolado no mapa, que nada me dizia, além de ser o início da linha pontilhada que atravessava minhas cartas náuticas em direção ao Brasil. Fantástica emoção de agora, neste ponto perdido, deixar recordações, saudades, pessoas queridas. Mas por que Lüderitz? Não por acaso. Único porto da Namíbia, isolado em quase 1.500 quilômetros de costa árida e desabitada, é a partir dali que a corrente de Benguela se afasta da costa e deflete para dentro do Atlântico. Ao mesmo tempo, é o lugar onde começam os ventos alísios que sopram fortes e regulares até o nordeste do Brasil. Talvez o único ponto no Atlântico Sul onde ventos e correntes se afastam da costa, Lüderitz está em situação altamente estratégica para uma pequena embarcação que pretenda se ver livre da África. Walvis Bay, enclave sul-africano na Namíbia, 240 milhas ao norte, seria uma outra opção para iniciar minha viagem. Com condições climáticas muito mais favoráveis, eu estaria livre do problema das tempestades e das famosas ondas anormais, ao mesmo tempo que encurtaria a viagem em direção ao Brasil em mais de 200 milhas, poupando pelo menos 5 dias de mar. Mas do ponto de vista das correntes, havia algumas desvantagens, e eu não queria correr o risco de ser jogado na perigosa Costa dos Esqueletos, que se prolonga até a conturbada fronteira com Angola. Não tinha escolha. Apesar das condições mais severas, Lüderitz era o meu porto. Mágico e misterioso lugar, perdido nas areias do deserto, Lüderitz é o coração da região proibida dos diamantes, onde as árvores não crescem e o vento forte não para. Ali se vêem altíssimas dunas que se movem com o vento e avançam sobre o mar, mudando o contorno da costa e do horizonte ao mesmo tempo, e de modo contínuo. As águas são geladas, e em pleno deserto há focas e pinguins, flamingos e pelicanos espalham-se nas salinas naturais, enquanto tubarões vivem em uma baía própria, sem molestar ninguém. Com menos de 1.500 habitantes, de altíssimo nível de vida, cercada por cidades fantasmas como Kommanskop e Elizabeth Bay, antigas sedes de exploração de diamantes semi-soterradas pela areia, Lüderitz é um lugar especial. Um lugar para se pensar muito. E, pensando enquanto aguardava a solução dos meus eternos problemas, tentando ignorar as mórbidas previsões e os comentários sobre minha insanidade mental, percebi que havia alguma coisa que me permitiu ir contra tanto pessimismo e chegar até ali. Acontecimentos inquietantes. Logo que o plano amadureceu, e antes mesmo de definir o projeto do barco, uma dúvida importante me assaltou. De que lugar da África deveria partir? Depois de meses examinando cartas piloto, livros e mapas do Atlântico Sul, optei por Lüderitz, porto do qual nunca ouvira falar e de cuja existência soube apenas por mapas. Estranho nome alemão em plena África. Lüderitz, Namíbia. Não sabia nada a respeito desses lugares. Minhas irmãs, as gêmeas, estavam passando os feriados de setembro, mês do meu aniversário, em casa, em Paraty. Perguntei a elas se poderiam me ajudar e recebi uma cartela escolar com dados resumidos de todos os países do mundo. Procurei imediatamente no índice a Namíbia e abri no lugar correspondente. Havia um erro de impressão e os dados sobre a Namíbia estavam em branco.
Que azar, pensei, e esqueci a cartela. Poucas horas mais tarde, José, o carteiro, estava embaixo batendo a porta. Desci. Era um envelope com o primeiro número de uma assinatura da Revista Geográfica Universal, que uma amiga me mandou de presente de aniversário. Abri o envelope e na capa li: Reportagem especial sobre a Namíbia. Tratava-se, sem dúvida, de uma simples coincidência. Devorei o artigo e aprendi coisas interessantíssimas sobre esse país de desertos e esse estranho lugar fundado por um comerciante de Bremen, Adolf Lüderitz, no início do século. Comecei a ler tudo sobre travessias e, pouco depois, terminando um livro em francês que falava de algumas tentativas frustradas de cruzar o Atlântico Norte, observei que era o terceiro livro consecutivo que mencionava um radioamador francês, Maurice, que havia acompanhado pelo rádio muitas expedições polares e travessias em solitário. Tive uma incontrolável vontade de tentar um dia corresponder-me com o tal francês. Quantas informações interessantes ele deveria ter! Era sexta-feira, e dessa vez meu irmão mais novo, Timur, estava em casa. Joguei o livro no chão e lhe perguntei como faria para descobrir o endereço de um sujeito no interior da França e que eu só conhecia pelo nome. Simples, respondeu Timur. Conheço um número de telefone em Paris que em meia hora consegue todos os dados de qualquer pessoa. Esqueça, eu disse. Imagine, meia hora aguardando Paris na linha. Fui dormir. Na manhã seguinte, resolvi dar um passeio por mar até o Jurumirim, trazer um pouco de bananas e ao mesmo tempo exercitar com o remo, a mão direita, recém-operada. Saí na faísca, que estava fundeada no rio junto de casa, e fui remando lentamente com a correnteza. Não eram 6 horas ainda. Maré muito cheia, encontrei na saída do rio um veleiro interessante que deveria ter chegado durante a noite. Não resisti. Um pouco cedo, talvez, mas encostei e bati na janelinha. Que susto tremendo! Veio para fora um casal brigando com o gato e cachorro. Brigando como gato e cachorro. Meio sem graça, desculpei-me e expliquei que eles deveriam sair dali antes que a maré baixasse ou encalhariam. E para onde você quer nos mandar? Perguntou o agressivo marido. Bem, vocês podem atracar no cais, como todos os barcos, mas se quiserem, tenho no sítio um bom abrigo, cocos, bananas e hospitaleiros borrachudos. Seguramente ele não conhecia os borrachudos. A sugestão deve tê-lo acalmado, pois não só ganhei um convite para o café, que ainda não tinha tomado, como desfrutei de uma interessante carona a bordo. A faísca foi atrás a reboque. Chamavam-se Michel e Frédéric. Eram franceses e estavam há 2 anos navegando com 2 crianças, que ainda dormiam. Delicioso café. Subitamente, Michel olhou para o relógio, pulou da mesa e ligou um estranho receptor. Estava atrasado para o seu comunicado habitual com o F6 Sioux, no interior da França. Não é possível, pensei. Já tinha visto aquele prefixo antes. Não é o Maurice? Perguntei de brincadeira. Parece incrível, mas era ele mesmo. Quem diria que nos confins da Baía de Ilha Grande, na foz do rio Perequê-Açu de Paraty, eu falaria com um desconhecido do outro lado do Atlântico por quem perguntar um dia antes. Pus em prática o meu francês e em pane as baterias de tanto falar. O casal que estava de partida tornou-se amigo e acabou prolongando a estada em Paraty por 4 meses. Resolvi, então, após tão impressionante coincidência, tornar-me radioamador. Meu futuro barco deveria ter um rádio. Mas por onde começar? Não entendia nada do assunto. E num fim de semana, viajando até São Paulo, recorri aos classificados do Estadão de domingo, Negócios e Oportunidades, normalmente repletos de anúncios de todos os tipos. Liguei para o primeiro. Olha, eu não sou radioamador, mas estou interessado em obter algumas informações.
O sujeito bateu o telefone sem dar resposta. Mau começo. Mafiosos, talvez, esses radioamadores, pensei eu. Liguei para o próximo e, antes de explicar o que queria, pedi que não desligasse. Atendeu um rapaz muito atencioso, visivelmente viciado em rádio, que após 40 minutos ininterruptos de conversa, propôs-me dar algumas explicações ao vivo. Com o ouvido doendo de tanto segurar o fone, concordei, e em seguida ele veio à minha casa. Era um jovem simpático e inteligente, que não parava de falar em antenas, bobinas e condensadores, mas que não entendeu bem a razão do meu interesse. Abri o mapa do Atlântico Sul e, meio sem graça, expliquei-lhe o que pretendia. Interessado, ele me perguntou de onde pretendia sair para uma viagem tão incomum. De um lugar muito engraçado, um lugar na Namíbia que nenhum brasileiro conhece. E apontei na direção da minúscula e misteriosa Lüderitz. Como? Reagiu ele. Lüderitz, respondi. Engraçado, não? Um nome alemão em plena África. Você sabe qual é meu nome? Senti-me envergonhado. O rapaz foi tão gentil e eu nem ao menos lhe perguntei o nome. A resposta quase me derrubou da cadeira. Henrique Lüderitz. E como eu duvidasse, ele me exibiu sua carteira de identidade. Henrique Lüderitz. Simplesmente incrível! Eu estava sentado diante de um descendente direto de Adolf Lüderitz. Rimos, nervosos com a descoberta, uma dessas inexplicáveis coincidências que desnorteiam a cabeça das pessoas mais racionais. A partir desse dia, Henrique incorporou-se ao meu projeto e, sob a sua orientação, eu me tornaria um radioamador. Pouco tempo depois, recebi um telefonema de Salvador. Era o casal francês me convidando para seguir no veleiro até Guiana Francesa. Eu, que tantas vezes recusara semelhantes convites por falta de tempo ou preocupado com os negócios em Paraty, resolvi desta vez aceitar. Na mesma noite, voei para Salvador e embarquei, com um escorregão, pela escadinha do 2º Distrito Naval, junto à rampa do Mercado Modelo, para uma longa viagem de 40 dias, em que aprenderia os segredos da navegação pelos astros e em que estive em contato constante com Maurice e Lüderitz. Jamais poderia imaginar que a próxima vez que eu voltasse a pisar em Salvador seria muito, muito tempo depois, com um escorregão, pela mesma escadinha, junto à rampa do Mercado Modelo, encerrando um sonho que apenas começava. O cerco estava se fechando e, pouco a pouco, meu plano se aperfeiçoava. Voltei de Cayena com muitos conhecimentos novos e uma mordida de cobra no pé que me deixou fora de ação por mais de um mês. Enquanto me recuperava, com o terrível pé em repouso, digno de figurar num dos vidros de conserva do Instituto Butantan, não parava de estudar. Precisava de cartas piloto do Atlântico Sul e mais informações sobre a costa da Namíbia. Difícil missão. Não encontrava cartas sobre a região em lugar nenhum. As informações que eu pedia voltavam sem resposta. Sem dúvida, por tratar-se de uma região estratégica para a África do Sul, devido à zona dos diamantes, dificilmente eu teria acesso às cartas náuticas, sobretudo do trecho que mais me interessava, Lüderitz. Um belo dia, quando eu já estava quase conformado, meu primo Carlos surgiu em casa com um presente. Sei que você adora coisas do mar, Amir. Vi isto numa loja e achei que você ia gostar para enfeitar o seu quarto. Abri o embrulho e, com um susto, quase o deixei cair. Era um abajur muito bonito, decorado com motivos náuticos, e a cúpula, em vez de simples papel entelado, era uma carta marítima. Uma linda carta. A carta de detalhe do porto de Lüderitz completa, com todas as informações, profundidades e acidentes que inutilmente eu procurei em tantos lugares.
Tive vontade de comer o abajur de tanta alegria. Nunca mais, mesmo depois de ter chegado à África, eu encontraria uma carta tão adequada às minhas curiosidades. Ao colocar a lâmpada e ver iluminado o porto para onde eu me dirigia, senti um arrepio. Uma silenciosa certeza de que chegaria lá. Voltei a Paraty, feliz da vida com o meu abajur, e uns meses depois recebi, pelo correio, um envelope do Peter, da Ilha Grande. Numa das últimas viagens à ilha, eu lhe contara o incrível caso do Henrique, e ele, fanático radioamador, me dizia na carta ter conseguido contato com um operador de Lüderitz, que lhe informara que a 1º de abril daquele ano, 1983, Lüderitz comemoraria 100 anos de fundação. O homem de Lüderitz eu o conheceria mais tarde. Era o próprio Gerd. Nessa época, eu havia acabado de ler o livro de Gerhard da Boville, o remador francês que cruzou o Atlântico Norte em 1980. Um exemplo de organização. E surgiram algumas dúvidas sobre o seu projeto. Havia falhas inexplicáveis. Meu barco já estava em construção no Rio de Janeiro, e eu não pretendia, em hipótese alguma, repetir erros anteriores. Como resolver as dúvidas? Decidi falar com o próprio da Boville e ver seu barco. Impossível, diziam todos. Ele nunca o atenderá. Paciência, eu ia tentar. Durante a viagem para Cayena, com o auxílio de Lüderitz e de Maurice, através do rádio, eu consegui seu telefone, anotando num pedaço de papel quadriculado rasgado do diário de bordo. Decidi ir ao seu encontro e sem ao menos tentar um contato, desembarquei de trem, poucos dias depois, na estação de Austerlitz, em Paris. O primeiro passo foi em direção ao telefone público, de onde liguei nervoso para o número ainda anotado no mesmo papel quadriculado. Única razão de tão longa viagem. Que ideia! Para que arriscar uma viagem por um número de telefone? Por que eu não liguei antes? Me perguntava quase arrependido. Atendeu uma simpática senhora e pediu que eu ligasse novamente dali a 20 minutos, pois Gerhard não estava em casa. Estava preparando sua mudança e talvez voltasse para o almoço. Era sua mãe, na Bretanha, a uma boa distância de Paris, e o telefone devorava as moedas avidamente. Se eu fumasse, teria provocado um incêndio. Conseguiria falar com o homem? Os minutos simplesmente não passavam. Tinha comigo um punhado de moedas pequenas que não serviam no telefone e estavam me irritando. Passavam por um furo no bolso da calça e a todo instante caíam no chão ou iam parar dentro do meu sapato. Enquanto eu aguardava, andando no mesmo lugar, de um lado para o outro, decidi me livrar das inoportunas moedinhas. E numa banca de revistas, a poucos metros da cabine telefônica, entre tantas revistas interessantes, comprei a única cujo preço correspondia exatamente à quantidade de moedas que me incomodavam. 14 francos e 50 centavos. Sentei no chão, em cima da pasta, minha única bagagem, exatamente embaixo do telefone, para que ninguém o ocupasse. Abri a revista e quase caí de costas. Nas páginas centrais estava a reportagem completa sobre o casal que eu conheci em Paraty. A viagem da qual participei e onde havia obtido o papelzinho que agora estava nas minhas mãos. O telefone da Boville. Tantas coisas aconteciam a esse tempo que eu mal parava para pensar naquela sucessão de misteriosas coincidências. Os 20 minutos voaram e quando eu chamei novamente... Sucesso! Gerhard veio a Paris e não só consegui matar a curiosidade por seu projeto, como ganhei um amigo e um importante colaborador. Passamos uma semana analisando seu barco, estudando soluções para problemas difíceis, examinando as falhas cometidas por outros navegadores. Queimei naquela semana minhas últimas economias
e o último tempo livre de que dispunha, mas valeu a pena a viagem. Voltei trazendo um valioso aval para o meu projeto e, ao mesmo tempo, a mais importante palavra de apoio, a dedicatória de Daboville no surrado exemplar do seu livro L'Atlantique à bout de Brest, que eu carregava por toda parte. Pour Amir qui réussira, para Amir que vencerá. Mas a série de inexplicáveis coincidências continuaria em Lüderitz, um lugar pequeno, distante e desconhecido mesmo para os mais ousados viajantes. Porto de pesca e de criação de lagostas, sua economia é mais ou menos independente do resto da África. Lugar exótico que poucos visitam. Encontrar alguém da cidade do Cabo constituía um acontecimento em Lüderitz. Qualquer forasteiro que por ali aportasse seria objeto de comentários em todos os bares. Aliás, muitos, para um lugar tão desabitado. Um europeu? Raríssimo. Um sul-americano por ali? Nunca, nem pensar. Um brasileiro? Impossível, jamais se encontraria um brasileiro por ali. Uma noite, durante um jantar num dos únicos restaurantes da cidade, um amigo recente me deu uma surpreendente notícia. Uma moça virá jantar aqui hoje. Acho que ela é do seu país, Brasil, não é? Uma brasileira de Buenos Aires? Perguntei irônico. Não, uma brasileira do Brasil que vive aqui e que veio de um lugar muito engraçado, como Lüderitz, um lugar colonial. Essa não. Tentei adivinhar, mas o homem não se lembrava do nome do lugar. Paraty não poderia ser, é lógico. Alcântara, no Maranhão? Olinda? Salvador? Não. Ouro Preto, talvez. Não era. Paraty? Brinquei. Sim, Paraty, respondeu-me o homem. Sorri, é lógico. Estavam brincando comigo. Por certo, tinham lido Paraty na popa do meu barco e queriam me pregar uma peça. Mudamos de assunto. 1 hora mais tarde, entraram 2 moças no restaurante. Reconheci uma delas. Era Helena, de Paraty. Surpreso, em pé, não consegui lhe dizer uma só palavra. Naquele fim de mundo, eu não podia acreditar. As lágrimas corriam-nos pelos olhos e, chorando de alegria, permanecemos mudos. Era simplesmente fantástico. Na manhã seguinte, Helena passou para me apanhar com um jipe e fui conhecer sua casa e sua família. Ela me contou que deixara quase todas as suas coisas no Brasil e só guardara uma única foto de Paraty que estava colada na parede da sala. Quando entrei, parei diante da parede. Era realmente uma foto de Paraty, em que apareciam uma casa, umas árvores e uma canoa. A minha casa com sótão e tudo, as árvores que plantei no quintal. E no rio, a Rosa 9, minha querida Rosa, com a qual fiz minha primeira viagem, só de Santos a Paraty, diante dos meus olhos, em Lüderitz, pleno deserto da Namíbia,